Olá, muchachos. Aqui está falando o professor Gilmar Peruano. Eu sou professor de língua espanhola e nós começamos este curso, o Top 10 Enem, estruturando as questões do Enem de uma forma um pouco diferente. Eu vou separar as provas do Enem para vocês em três grandes áreas. Primeiro, nós vamos separar em interpretações textuais, vamos a separar em imagens ou charges e vamos a separar também em poesias e músicas que aparecem comumente na língua espanhola na prova do Enem. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar basicamente com interpretação de texto. Eu farei a leitura do texto para que você assimile como que se faz uma leitura em espanhol e depois procedemos a responder as questões. Ok? Vamos começar aqui então. Acompanha nosso raciocínio em espanhol. Tudo bem? Olha só. Aqui temos o seguinte. Essa aqui é a minha apresentação. Eu sou Gilmar Peruano, eu tenho minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem quiser entrar em contato, sinta-se à vontade. Pessoal, olha só, vamos começar o nosso Enem Top 10, tá? O nosso curso que está aqui para te ajudar, para você aprender da forma mais segura e mais rápida possível, tá? E você tem à disposição os melhores professores de cada área. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o espanhol no Enem, basicamente, e interpretação textual. Vamos lá, começamos. Na questão número 1, tá? Essa questão número 1 é do Enem 2019, tá? Do último Enem, do ano passado. E aqui fala o texto seguinte, millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet. Algunos los llaman generación Y, o Y en español, ¿no? Otros millennials, generación del milenio, o incluso ecoboomers, es una palabra que está en inglés. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo, de las nuevas tecnologías, y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas, impacientes, y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinero. Bueno, a partir de la lectura del texto pasamos al comando de la cuestión. ¿Cómo funciona? Observa aqui. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella, e se você observa, deixar sua huella, ela está em itálico. Refere-se a um dos desejos dessa geração, que é do quê? Olha só, aqui você tem 5 alternativas. Desde já eu já te aviso. Você vai ter sempre no Enem, das 5 alternativas, 3 questões que basicamente são absurdas, tá? E você sempre vai ficar na dúvida em 2 questões. Mas eu vou te ensinar aqui a você identificar de uma forma mais rápida, mais segura e poder fechar a prova do espanhol. Beleza? Olha só. Aqui diz o seguinte, letra A. Conhecer diferentes lugares. Estamos falando sobre a expressão deixar sua huella, ok? Letra B. Fazer a diferença no mundo. Letra C. Aproveitar todas as oportunidades. Letra D. Obter uma formação acadêmica de excelência. Ou letra E. Conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Primeira coisa que você tem que tentar é identificar qual que é a área central do que está sendo falado, né? Então, assim, o tema central aqui, né,
e de millennials que não se lembram como que era o mundo sem internet, né? E tem alguns detalhes interessantes, mas a pergunta aqui é a expressão deixar sua huella. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que significa deixar sua huella. Para quem tem um vocabulário mais vasto, a palavra huella em espanhol significa marca, pegada, ok? Então, a partir dessa palavra, você passa a identificar qual seria a sua resposta. Segundo o texto, deixar sua huella para essa geração é conhecer diferentes lugares, deixar suas marcas. Não faz sentido. Letra B, fazer a diferença no mundo? Opa, pode ser. Vamos continuar. Aproveitar todas as oportunidades? Não necessariamente, né? O texto explica que são idealistas, impacientes, né? Mas não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante, então eles não vão aproveitar todas as oportunidades. Obter uma formação acadêmica de excelência, bom, eles já têm, mas deixar sua huella, deixar marca não significa isso, né? Conquistar boas colocações no mundo do trabalho, bom, eles querem isso, sim, né? Mas eles querem viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, né? Crescer e se desenvolver, mudar o mundo que os rodeia e não necessariamente ganhar dinheiro. Portanto, sua resposta aqui será a letra B. Fazer a diferença no mundo. E isso é a forma, essa seria a forma como você pode identificar as respostas numa prova do Enem. Ok? Vamos para a segunda questão aqui que eu preparei para vocês. Que é a X solidária? Se vocês observam, a questão 2 é uma questão do Enem de 2018. Que coisa é a X solidária? La X, que é o nome que se dá ao X, né? La X solidaria es una X que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla de X solidaria, porque al marcarla haces que se destine un 0.7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONGs, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti. Porque no marcarla, no, observa aquí, no, negación, no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decide el destino de esa parte de tus impuestos. Y el próximo ítem, porque marcándola te conviertes en un contribuyente activo y solidario. Vem aqui, comando da questão. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte analisa as alternativas. Delega ao governo o destino dos seus impostos. Essa ação solidária acontece quando o contribuinte delega ao governo o destino dos seus impostos. Quando escolhe projetos que terão isenção de impostos. Bom, não é o contribuinte que vai escolher os projetos. Destina parte dos seus impostos para custeio de programas sociais. Opa, aqui estamos falando da X solidária, né? E quando você faz uma declaração de renda, né? Você tem uma casa, né? Um quadradinho onde você vai marcar fines sociais, né? E aqui está falando destinar parte dos seus impostos para custeio de programas sociais, que é muito parecido. Mas vamos olhar as outras duas. Determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Não é que cria imposto, o imposto já existe, né? Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Bom, aqui um dos itens que são abordados seria esse. Mas quando você for analisar a resposta, você tem uma resposta clara, né? A sua resposta seria destinar parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais, ok? Eu espero que tenha te ajudado com a segunda questão. Tudo bem? Agora vamos na terceira questão em espanhol. Esta questão é do Enem de 2017, tá? Enem de 2017. Vamos falar sobre el carpinteiro, ok? El carpinteiro. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas
sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra, recordando que la palabra película significa filme, ¿ok? Bom, no sabía que eras loco por cine, le dice el vecino, vecino. Y Orlando le explica que no, negación, que a él ni le va y ni le viene, olha só, ni le va y ni le viene. Pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. A final de contas, ele é carpinteiro. Bom, no conto do Galeano, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que, olha só, a ideia é que você identifique o que significa ni le va e ni le viene, ok? Vamos ler as alternativas. Letra A. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Será? Né? Importância das atividades de lazer? Não faz o menor sentido. Letra B. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Ué, mas o narrador está falando que ele é um exímio carpinteiro. Portanto, essa afirmativa também não faz sentido. Terceiro, revela o descaso do narrador com relação ao ofício. Também não se fala, não se mostra essa questão. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Não, Orlando diz que ele não gostava de filmes. Né? Ele diz que ni le va ni le viene, está nem aí para os filmes. E a letra E evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Quando ele diz que compra os vídeos para poder pausar o vídeo e poder observar e estudar os móveis, né, os muebles, no caso, ele evidencia o quê? Uma devoção desse carpinteiro para seu ofício. Portanto, a sua resposta correta seria a letra E, ok? Então, é importante perceber que os detalhes da fala de um texto, elas te ajudam bastante. Vamos para a questão número 4. Na questão número 4, você tem o Enem de 2016, né? E aqui tem um texto que chama Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Galera, aqui tem um texto de Julio Cortázar, tá? E aqui você tem um texto que você precisa fazer a leitura sem sombra de dúvidas, tá? Mas então nós vamos fazer a leitura. Olha só. Piensen esto. Cuando te regalan un reloj, cuando te dan de presente un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo, que te vas a atar a la muñeca y vas a pasear con él. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo y frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa. Como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo. Te dan de presente el miedo de perder. De que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comprar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Olha só. No te regalan un reloj. Não te dão de presente um relógio. Você é o presente. A você é oferecido para o aniversário do relógio. Ok? Quando a gente entende o texto em espanhol, ele é muito engraçado. Nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Bom, isso é interessante. Denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos,
Olha só, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas numa criação literária. Ele denuncia a má qualidade dos relógios? Não faz sentido. Apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio, é muito simples para ser entendido dessa forma. Convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano, como que o ser humano está sendo coisificado através de um relógio. Essa alternativa parece ser mais plausível. Desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. Olha, aqui tem outra questão interessante que pode ser analisada. Criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Isso não faz sentido. Bom, se você que leu o texto do preâmbulo às instruções para dar cuerda ao reloj, nós chegamos numa pequena conclusão. Qual que é essa conclusão? Que a resposta aqui seria convidar o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano, ou seja, o ser humano se transforma num objeto através da fala do relógio que o Julio Cortázar fez, né? Então, assim, por que não poderia ser a letra D? Porque ele fala desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. Ele não fala sobre que o tempo é efêmero. Ele fala de que o ser humano se transforma, inclusive na última parte ele diz, né? Não te regalam um relógio, não te dão de presente um relógio. Você é o presente. Você é oferecido para o aniversário do relógio. É uma coisificação do ser humano, ok? E aí é uma questão muito interessante. Eu espero que tenha ficado claro essa questão número 4, ok? Vamos passar para número 5. Observa aqui. Nós temos questão 5, Enem 2015. En el Día del Amor, no a la violencia contra la mujer. Hoy es el Día de la Amistad y del Amor, pero parece que este dia é puro floro. Olha só, aqui você já tem uma fala bastante típica, inclusive esse aqui é um texto peruano, bastante típica dos peruanos, puro floro, mas depois vamos abordar isso. Porque em nosso país aún existen muitos casos de maltrato entre as parejas, sobretudo hacia las mujeres. Por eso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanza la segunda etapa de la campaña. Si te quieren, que te quieran bien. Esta campaña busca detener de una vez el maltrato contra la mujer y para eso concientizar sobre la importancia de denunciar estos casos. Y es que las cifras son preocupantes. Cada hora se denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y en total los centros de emergencia de la mujer y el MIMP atendieron en un año a más de 36,000 denuncias, de las cuales 7,000 eran de niñas y adolescentes menores de 17 años. Un abuso. Si eres testigo, testemunha o víctima de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, debes llamar gratuitamente a la línea 100, desde um teléfono fijo ou celular. Ok? Agora entendido o texto, vamos para o comando da questão. Pela expressão puro floro, olha só, voltamos ao assunto que eu toquei no início. Pela expressão puro floro, infere-se que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como uma oportunidade para quê? Para proteger as populações mais vulneráveis. Olha só, essa expressão puro floro infere-se que o autor considera essa comemoração como uma oportunidade de proteger as populações mais vulneráveis? Acredito que não. Se você lê de novo, só para que você recapitule essa ideia, aqui fala o seguinte, parece, na primeira linha, no final, tá? Pero parece que este dia é puro floro, porque em nosso país aún existem muitos casos de maltrato entre as parejas. Eu vou fazer a tradução aqui para você. Mas ainda que esse dia, né, parece que este dia é puro flor, porque no nosso país ainda existem muitos casos de maltrato entre os casais, sobretudo relacionado às mulheres. Portanto, aqui você fala, olha só, a expressão puro floro considera a comemoração do Dia do Amor e da Amizade no Peru como uma oportunidade para proteger as populações mais vulneráveis. Aqui está sendo muito abrangente. Estamos falando de mulheres, basicamente, né?
Evidenciar as eficazes ações do governo? Muito pelo contrário, uma questão absurda. Camuflar a violência de gênero existente no país? Opa, aqui já tem um assunto interessante. Letra D. Atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens. Mas será que é só por alguns? Né? Enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina? Não, não temos. Não é essa a questão. Né? Sempre o Enem vai te apresentar três questões absurdas. Bom, nesse caso, quando se fala de puro flor em espanhol, tá? Puro flor significa muita conversa, mas que na realidade não chega a ser uma coisa real, tá? Portanto, aqui quando você vai marcar a resposta correta, vai ser a resposta C. Camuflar a violência de gênero existente no país. Lembra que aqui nesse trecho ele fala, mas parece ainda esse pouco floro, porque no nosso país ainda existem muitos casos de maltrato entre os casais, principalmente com as mulheres, que é uma violência de gênero, certo? Então, nessa questão, nós temos a nossa resposta. Tudo bem? Fechando a questão número 5, vamos para a questão número 6. Olha só. Imigrantes. Enem de 2014, tá? Esse Enem de 2014 tem um texto muito bacana, que é esse Imigrantes aqui que eu quero compartilhar com vocês. Bom, em todo imigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente, tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos. Y al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del otro. Galera, esse último trecho que eu vou mostrar aqui, tá? Aqui, ó, el drama pessoal, vou fazer a tradução, tá? O drama pessoal do imigrante, ele se baseia no fato de que quase nunca é possível essa eleição em termos absolutos. E, igualmente, que o mestiço, que seria uma mistura do branco com o índio, né, se sente parte de dois mundos, sem se integrar por completo num deles, com a exclusão do outro. Né? Então tá, vamos para o comando da questão. O comando da questão é muito importante. É dele que você vai obter a resposta. Então, é muito, muito importante você prestar atenção aqui. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com um dilema. O imigrante, ele tem que lidar com um dilema muito forte, certo? Vamos ler as questões. Constatação da sua existência no entrelugar. A constatação da sua existência no entrelugar. Letra B. Instabilidade da vida em outro país. Aqui não se fala de instabilidade, né? Muito pelo contrário, está falando de questões de nostalgia, de saudosismo e essas coisas, né? Então, assim, é meio fora da curva essa alternativa. Ausência de referências do passado? Não, muito pelo contrário, o passado dele é o lugar que ele deixou, né? Então, essa afirmativa também é muito falsa. Apropriação dos valores do outro. O texto em si, ele não diz que existe uma apropriação, né? É interessante entender que essa apropriação não existe. Ruptura com o país de origem. Galera, o texto, você sempre tem que seguir o que o texto diz. Em momento nenhum, ele diz que ele rompe com seu país de origem, né? E lembre-se de uma coisa, tá? Aquele que migra, que é meu caso, por exemplo, eu sou um peruano que mora no Brasil, aquele que sai do seu país e vai para outro, tem uma questão que vocês têm que colocar bem na cabeça. Quem abandona seu país, não abandona porque ele quer, ele abandona porque seu país, por diversos motivos. Mas
Você nunca esquece seu país. Então, isso é muito importante, tá? O maior problema, e aqui está escrito, e aqui vai vir, né, a resposta, que no caso aqui seria a letra A, né? A constatação da sua existência no entrelugar. Por que a existência no entrelugar? Observa aqui no final o que ele diz. Al igual que el mestizo se siente parte de dois mundos, o seu país e o país onde ele reside, sem se integrar por completo num deles com exclusão do outro. Ele não consegue se integrar completamente, porque ele continua sendo estrangeiro. Eu, por exemplo, no Brasil, continuo sendo um peruano, tanto que as pessoas me chamam de peruano. Mas quando eu chego no meu país, há muitos anos, né, depois de muitos anos, as pessoas olham para mim, lembram de mim, mas eles sabem que eu moro e eu resido num outro país. E isso é a constatação de que a gente se sente parte de dois mundos, mas não completamente. Portanto, essa seria a sua resposta na questão número 6, ok? Vamos continuar com a próxima questão. Questão número 7. Aqui temos o Enem de 2013. Se você observa, aqui temos um texto histórico, tá? Sobre Hernán Cortés. E é importante que vocês saibam, conheçam quem foi Hernán Cortés. Hernán Cortés foi o conquistador do México, tá? Foi aquele cara que submeteu os aztecas, certo? Vai o texto. Pero um dia, le foi apresentado a Cortés um tributo bem distinto, um obsequio de 20 esclavas. Llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escogió a una. Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. El nombre indígena de esta mujer era Malintzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó de Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Bon, se convirtió en mi lengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma. Moctezuma era el último rey azteca, que en efecto existía gran descontento y que el imperio tenía pies de barro. Agora, vamos a analisar as questões, né, o comando da questão. Malinche ou Malintzin foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como, olha só, estamos falando da Malinche, né, que, pelo que a gente percebeu aqui, teve um papel central. Intérprete do conquistador, era intérprete? Sim, era intérprete, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. Pode ser uma questão válida, mas vamos analisar as outras. Escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. Bom, ela foi escrava, sim, né? Se colocar ao serviço da coroa. Vamos. Essa aqui é uma questão que deixa certas dúvidas para o aluno. Mas vamos para a letra C. Amante do conquistador? Sim, ela foi amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica, ou seja, foi a partir dela que se misturaram todos os índios com os brancos. O texto não fala nada disso, portanto, essa afirmativa é falsa, absolutamente falsa. Voz do seu povo defendendo os interesses políticos do Império Azteca, mas ela é considerada traidora, né? La traidora a los índios, como dizem em espanhol. Praticamente ela não faria isso e ela não é, então a letra D também é outra absurda. Maldição dos aztecas infundindo a corrupção no governo de Moctezuma. Galera, aqui no texto não se fala, né, que ele é a maldição dos aztecas. Tá? Então aqui entraríamos numa grande divergência entre a intérprete do conquistador, que foi, realmente foi,
possibilitando-lhe conhecer as fragilidades? Sim, ela, por ser intérprete, mostrou as fragilidades do império. Mas você vai ficar com a letra B, escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. Ela era escrava dos espanhóis, basicamente do Cortés. Ela se colocou ao serviço dos objetivos da coroa? Não, ela se colocou ao serviço de Hernán Cortés, e por isso que essa afirmativa B é falsa. E aí, a sua resposta será letra A. Correto? Beleza. Vamos continuar então aqui na questão número 8. Questão número 8, Enem de 2012, tá? Trujillo, 25 de febrero. Tras limpiar los escombros del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos años en Huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del Frontis Norte, en donde se ubica la gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo. La Libertad. Trujillo es un lugar dentro do Perú, no estado de la Libertad. Informaron hoy fuentes culturales. Después de varias semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión, ¿tá? Y la forma del patio, que según las investigaciones sirvió hace unos 1500 como escenario de extraños rituales. ¿Tá? Era un lugar de extraños rituales. El codirector del proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona limpia de escombros, restos, los visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal y como la conocieron los moches es la cultura mochica que existía en aquella época, antes dos incas. Por su parte, el arqueólogo Santiago Úceda, también codirector del proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este año para determinar qué otros elementos componían dicha área. Hace poco nos sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está escondido en la zona que exploraremos, señaló Úceda a la agencia andina. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada en sus murales, con impresionantes imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto relieve. Ok? Vamos para o comando da questão. E aqui no comando da questão diz: o texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que, letra A, a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. Vamos por partes. Se estamos falando que acharam umas escavações, na região de Trujillo, e essas escavações aconteceram aproximadamente há 1500 anos atrás, é só fazer as contas. Os portugueses chegaram de 1500 para frente. Estamos no ano 2020, não se passaram nem 600 anos, e, portanto, ela não pode ter sido construída durante o período colonial. Lembre-se que os portugueses e os espanhóis chegaram praticamente na mesma data. Todos eles surgiram depois que Cristóvão Colombo chegou aqui na América, em 1492, 12 de outubro de 1492. Então, assim, se você faz as contas e você tem um raciocínio bom de história, você vai perceber que essa questão é falsa. A colonização no Peru começou em 1532, então pior ainda. Tá? Faz as contas e não chega em 1500 anos. Portanto, essa afirmativa A, eliminada. O sítio arqueológico, letra B, contém um altar semicircular bastante deteriorado. Ele diz que tem um altar semicircular, certo? Mas ele não fala que ele está muito deteriorado. Então, aí também temos uma afirmativa falsa. Letra C, a pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Bom, se você lê
aqui no último parágrafo, faz assim: La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. É uma pirâmide de adobe adornada. Galera, adobe é totalmente diferente de cerâmica, pela lógica. Mas para quem não sabe o que significa adobe, adobe significa barro cozido. Só isso. É um barro. As casas eram feitas de barro, tá? Portanto, barro e argila, eles juntavam barro e argila cozido e iam construindo suas casas, seus monumentos. Portanto, cerâmica é diferente de barro. Tudo bem? Nesse conceito, sim. Letra D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Se vocês observam aqui, olha só, aqui no primeiro parágrafo, nas últimas linhas, fala: serviu há uns 1500 como escenário de estranhos rituais. Escenário de rituais estranhos. Né? Olha só, o sítio arqueológico possui um pátio, aqui tem, né? Aqui fala, depois de várias semanas de trabalho, o material foi tirado do sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extensão e forma do pátio, que, segundo as investigações, serviu há aproximadamente 1500 como escenário de estranhos rituais. A pirâmide, aliás, o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Essa afirmativa se aproxima muito na resposta correta. Vamos à letra E. O sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Monte. Não. Né? Nós estamos falando basicamente sobre o trabalho de escavação do sítio arqueológico, né, e na qual chegamos nessa resposta, né, que o sítio arqueológico possui, né, um pátio que foi de estranhos rituais. Tudo bem? Então, nós encerramos a questão número 8 por aqui. Um grande abraço. Galera, concluindo o nosso trabalho, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e assim continuaremos com as próximas aulas, ok? Um grande abraço para todos e hasta la vista.